O carnaval é uma das festas mais populares do Brasil, isso a gente sabe, né, gente? Mas também é um ambiente onde o assédio sexual ainda é um grande problema, acontece frequentemente, principalmente em meio aí à aglomeração de blocos de rua e de festas. E apesar desse clima de diversão, né, a folia também é marcada por uma sensação generalizada de medo e insegurança, principalmente para as mulheres. Metade das mulheres relata já ter sofrido assédio sexual durante as festas e 73% temem passar por essa situação, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com o Question Pro em 2024. A frase "não é não" surgiu como um importante grito de resistência e proteção para as vítimas dessa violência, reafirmando que o respeito aos limites é fundamental. Em 2023, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que cria o protocolo Não é Não, uma importante ferramenta de combate e prevenção à violência contra a mulher, principalmente em locais de grande aglomeração e consumo de bebidas alcoólicas, como casas noturnas, boates e eventos. E nesse contexto, gente, é essencial que as autoridades e os organizadores, de eventos se comprometam a garantir aí um ambiente seguro para todos, mas especialmente para as mulheres. Mas como esse protocolo pode, de fato, transformar a realidade do carnaval e quais são os desafios, enfrentados aí para garantir que as leis de prevenção ao assédio realmente sejam cumpridas durante essas festas? É sobre isso que a gente vai entender melhor agora com o advogado criminalista Carlos Maggiolo, que está aqui com a gente. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela tua presença. Para falar desse assunto, doutor, que a gente pode dizer que é o outro lado do carnaval, né? O lado B do carnaval. As pessoas falam muito da festividade, da alegria, mas tem esse outro lado e a gente sabe que é necessário falar sobre ele, dar visibilidade para isso, né, doutor? Eu acho que a principal dúvida para a gente começar aqui o nosso bate-papo é justamente a gente entender o que configura, doutor, o que caracteriza juridicamente falando o assédio sexual durante o carnaval. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Há uma grande confusão, porque juridicamente o crime de assédio sexual ele não é um crime praticado no carnaval. O crime de assédio sexual propriamente dito, juridicamente, estrito sensu, ele exige subordinação entre o agressor, né, o assediador e a assediada. Então, seria uma relação profissional, de trabalho, entre chefe e subordinado, ou professor e aluno. Há que haver uma hierarquia entre o abusador e a pessoa abusada, o que não é o caso desses assédios praticados no carnaval. O que há no carnaval, e aí aquilo que você falou do protocolo Não é Não, não é não, efetivamente, no Brasil, desde 2018. Por quê? Porque lei de 1918 e criou o crime próprio para isso, que é o crime de importunação sexual. Deixou de ser um crime em 2018, integrou o Código Penal, artigo 215-A, o crime de importunação sexual, que prevê uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Aí já é um crime mais sério, é crime que não admite fiança, o delegado não pode arbitrar fiança, só quem poderia arbitrar a fiança seria o juiz, numa audiência de custódia, e você vai ficar refém da boa vontade desse juiz. Se ele não conceder a fiança, o cidadão vai ficar de molho, preso, enjaulado, por pelo menos um mês e meio ou 2. Ele vai ser obrigado a ingressar com habeas corpus, e só em sede de liminar de habeas corpus, ou seja, 1 mês e meio, 2 depois, que o desembargador vai analisar e pode soltá-lo ou não. Então, deixou de ser um crimezinho qualquer, que tirava a cabeça de qualquer brasileiro, passou a ser um crime muito sério, um crime que dá cadeia. O que aconteceu é que de 2018 para cá não houve uma política pública de conscientização do crime de importunação sexual. Veio a pandemia, o crime de violência contra a mulher, principalmente violência doméstica, cresceu absurdamente, natural.
Agora, é bom lembrar que a violência doméstica é só um braço da violência contra a mulher. Esse problema do machismo é um problema cultural brasileiro que entra década, sai década, ele só se agrava. Então, o crime de oportunação sexual, ele é o verdadeiro protocolo, não é não. Nós temos que fazer uma política de conscientização na sociedade. É a primeira vez, primeiro carnaval que a gente vai passar com essa lei, 14 mil e pouco aí, que ela está em vigor, na realidade, há 6 meses. Ela pode ter sido criada em dezembro do ano passado, mas ela foi entrar em vigor só 180 dias depois. É o primeiro carnaval que a gente vai passar com essa lei. Essa lei ela tem muito menos impacto jurídico do que o crime de importunação sexual propriamente dito. Essa lei do não é não, ela cria protocolos, ela reafirma direitos da mulher, né, a vontade própria da mulher, de querer, até mesmo de querer fazer a queixa ou não, né, fica muito a critério da vontade dela para proteger a sua própria privacidade, a sua particularidade, a sua vontade, né? Enfim, então eu acho que depende muito mais de vontade política para a gente ver valer esse protocolo, né? Não é não, do que a lei propriamente dita que está escrita ali, mas pode ser letra morta. Depende muito do Estado, do papel do Estado de conscientização. Quando a gente tem um instrumento jurídico amparando essas vítimas, só isso já é, de fato, muito importante. Mas eu queria, doutor, que o senhor explicasse também para a nossa audiência o que é a importunação sexual. Vamos dar exemplos. Quer dizer, é o passar a mão, é um abraço, é o beijo sem o consentimento dessa mulher, ou mesmo aquela cantada, a mulher passou, o homem já falou, já configura a importunação sexual. Então, para as mulheres que nos acompanham, até para os homens conscientes também, o que significa, o que a lei diz que é considerado importunação sexual? Tudo isso que você falou, exatamente isso. Aquela cantadinha desautorizada, aquela brincadeira de mau gosto, o beijo roubado, a mão passada, tudo isso é importunação sexual. Eu vou fazer aqui um pequeno parênteses. Hoje em dia, nós temos aí o crime, aquele Boa Noite Cinderela, em que o cidadão coloca aquelas gotinhas lá na bebida da mulher, e muitas vezes a mulher ela já não oferece mais resistência porque ela está dopada. Mas é porque está dopada, porque conscientemente ofereceria. Então, isso pode caracterizar crime de importunação sexual, entre outros, né? Porque normalmente o cidadão que se dá a essa conduta, lhe falta muito mais caráter e ele parte para outros crimes contra o patrimônio, normalmente invade até o celular da moça, entra na conta corrente da moça, que a moça, aí ela já dá a senha, dá tudo, porque ela está dopada, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar, se eu puder recomendar às senhoritas do Brasil, é que não vá brincar carnaval sozinha. Vá com um grupo de amigas, um grupo de amigos. Se puder levar o seu copo para o bloquinho, que hoje você tem aquele copinho que você coloca até no pescoço, leva o seu copinho, não aceite bebida de estranho, é aí que mora o perigo, é quando você aceita aquela bebida despretensiosa. Você, quando cai em si, já se passaram horas, você já está com a conta corrente zerada, seu cartão de crédito foi roubado, foi clonado, você deu a senha, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. O carnaval potencializa tudo isso que se passa nas grandes cidades hoje em dia. Com certeza, ainda mais, doutor, quando a gente fala de consumo de bebida alcoólica, né? Consumo de drogas também, que a gente sabe que existe. As pessoas saem ali do seu controle e acabam perdendo o autocontrole mesmo, né? Doutor, outra pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte, é uma mulher, então, que está lá no bloquinho de rua ou está numa festa, recebeu um beijo roubado, teve ali uma importunação sexual, como o senhor já esclareceu aqui o que significa. Quem ela deve buscar? Naquele momento, o que ela deve fazer? É uma boletim online? Ela deve ir até uma delegacia presencialmente? O que aquela mulher deve fazer naquele instante? Sabe que essa lei que criou o protocolo Não é Não, ele, se tivesse sido levado ao pé da letra, esses bloquinhos, as administrações dos bloquinhos, estariam já munidos, já teria, sim, funcionários próprios para esse tipo de ocorrência, treinados para esse tipo de ocorrência, né? Então, recomendo, se puder dar mais uma recomendação, é que a Foliã, aquela moça que vai brincar o carnaval, procure o bloquinho onde tenha policiamento próximo. Procura sempre ficar próximo de policiamento, porque os policiais, o aparato público está preparado para recepcionar a mulher vítima de violência, né? Isso que fala o protocolo. Ele reafirma os direitos da mulher, ele reafirma as obrigações da autoridade pública, né? Ele cria o selo Não é Não, né? Para os grandes bloquinhos no ano que vem,
certamente vão estar munidos lá do selo Não é Não, quando divulgarem o bloco, vão poder colocar aquele selo de que apoiam a violência contra a mulher, né? Então, é isso que diz o protocolo. Agora, se ainda de qualquer maneira que essa lei não esteja valendo, o aparato público, o aparato policial está pronto. Você tem delegacia de mulheres em todos os estados do Brasil. Você tem a polícia militar já preparada para recepcionar a moça, uma mulher vítima de um crime bárbaro e covarde como esse, porque ele exige um preparo da própria autoridade policial, tem que estar escolada para receber, tem que ter sensibilidade inerente ao crime que vitimou aquela senhora. E eles estão preparados, então é buscar a autoridade e registrar a ocorrência. E, doutor, indo um pouco mais além, né, falando da proteção jurídica, se aquela mulher quiser, de fato, entrar com uma ação contra aquele agressor, enfim, contra aquele homem que cometeu que fez essa atitude com ela. Quais são as provas que ela deve utilizar? Quer dizer, porque muitas vezes o carnaval tá cheio de gente, é um homem ali que passou, ela só sabe o nome, que ela foi lá e fez a denúncia, depois não vai ter testemunhas, né? Ou as testemunhas no outro dia nem vão lembrar do que aconteceu, enfim. Como é que essa mulher pode também proceder, se ela quiser ir mais além, se ela tem de fato nome, sobrenome, sabe quem é aquela pessoa, mas não tem nenhuma testemunha para comprovar que ela foi vítima de assédio, de importunação. A casa de festa, se ela está num espaço privado fechado, também não se manifestou. Quer dizer, fica só a palavra daquela mulher contra a dessa outra pessoa, do homem. Como é que acontece nesse caso, doutor? Você está tocando num assunto extremamente delicado, que é a questão probatória, e que eu bato muito nisso. Eu sou advogado do Grupo Vítimas Unidas, que é um grupo pró-vítimas de mulheres dessa crueldade de crime sexual, né? Então, eu bato, assim, em autores violentos, o Roger Abdelmaci, João de Deus, são processos que a gente colaborou, que a gente trabalhou. Enfim, então eu vejo muito o lado da mulher, mas eu tenho que ver o outro lado também, que é essa falha, essa questão legal de ponderação das provas. Você sabe que, pela Lei Maria da Penha, a palavra da mulher, nesses crimes sexuais, ela tem valor absoluto. Então, não há necessidade sequer da palavra da mulher ser contraditada com outras provas do processo. Não precisa de outras provas que corroborem com a palavra da mulher. A justificativa para esse tipo de crime é pela violência doméstica, porque a maioria dos crimes, e também os crimes sexuais, os crimes de estupro e tudo mais, as mulheres, isso se pratica, ou é praticado entre quatro paredes, ou em locais inóspitos que não haja a presença de testemunhas mesmo. Então, você está ali entre quatro paredes, é você, a sua palavra contra a palavra do autor. Então, nesses casos de crime contra a mulher, a palavra da vítima tem preponderância. A palavra da vítima tem um valor absoluto. Isso gera, em contrapartida, mil injustiças que nós vemos aí Brasil afora nos últimos anos. Homens sendo condenados por oportunistas, mulheres que visam, assim, numa separação conjugal, visam alimentos para o filho, visam um sustento, uma pensão gorda, então, ou até mesmo ficar com o lar. Elas entram com esses processos de Lei Maria da Penha contra os maridos e com mentiras, eivados em mentiras, mas é a palavra dela, e o juiz às vezes fica de mãos atadas. Nesse caso do carnaval, isso vale a favor da mulher. Então, a palavra dela é o suficiente para ir para uma delegacia, registrar a ocorrência, vai ser tratada muito bem. Se for maltratada, você pode, inclusive, denunciar esse policial. Ele é treinado, e pela lei agora, essa 14 mil e pouco, que é essa lei que criou o protocolo de Não é Não, ele diz, inclusive textualmente, que as autoridades policiais têm que estar preparadas para recepcionar esse tipo de crime. Então, ela não vai encontrar, provavelmente, em nenhum estado da Federação Brasileira, dificuldade para registrar a ocorrência desse crime e o crime ser encaminhado para uma vara criminal, porque nós estamos falando de crime de importunação sexual. Não é crime de juizado especial criminal, é vara criminal, né? Vai poder ser pedida a prisão preventiva desse réu ao longo do processo. Ele não precisa nem ser escoltado, ele não precisa ser ouvido para ser decretada a prisão dele. O juiz pode decretar a qualquer momento do processo. Então, são crimes sérios, E qual é o tempo, doutor, previsto, né? Já que o senhor falou que está se tratando agora, acredito que da devida forma, que tem que ser tratado porque é um crime. Qual é o tempo, geralmente, que esse agressor fica
na cadeia, em média? Deve ficar? O que a lei está versando e está dizendo a respeito disso? Então, aí a gente, quando parte para a condenação, se o cidadão não tem histórico, tem um passado assim ilibado, folha penal limpa, o crime não tem outras qualificadoras. Qualificadoras são situações que agravam a situação do agente criminoso, situações que aumentam a pena, vamos dizer assim. Se não há, se é um crime do caput, de importunação sexual clássico, ele pega 1 ano. E 1 ano de prisão, ele sequer, se estava preso, será solto, né? E se estava solto, essa prisão pode ser convertida em prestação de serviço comunitário, em cesta básica, enfim, em penas restritivas de direito, e não penas restritivas, efetivamente, da liberdade dele. Se ele pega uma pena superior a 1 ano, superior a 4 anos, aí nem que o juiz queira, esse réu poderá cumprir a pena solto, vai ter que cumprir a pena preso. Mas até 4 anos depende muito da vontade do juiz, do bel prazer, da consciência do juiz, se decreta a prisão para o cumprimento da pena inicialmente fechado ou não. Normalmente, não. Normalmente, o réu recebe essa primeira oportunidade, a benevolência da legislação brasileira, em que a ele vai ser decretado uma pena restritiva de direito. Vai pagar algumas cestas básicas, ou vai fazer palestra em escola pública contra o crime sexual, a favor do direito da mulher, para aprender, entendeu? Mas cadeia é muito difícil. Exato. Pois é, doutora, é bom, como a gente dizia aqui, é importante que a gente tenha uma lei, que é um instrumento jurídico que protege essa mulher, mas melhor ainda seria se os homens fossem mais conscientes, mais respeitosos, mais gentis, né? E entendessem que a roupa não é um convite para nada, como a gente diz, que aquela mulher tá ali se divertindo e se ela quiser, tá tudo bem, mas se ela não quiser, antes de ser mulher, ela é um ser humano e o ser humano deve ser respeitado independente da sua orientação ou do seu gênero, né? Então, se a gente tiver, doutora, eu acho que homens mais conscientes, homens mais respeitosos, talvez essa lei nem precisaria existir. Mas como a gente vive aqui num país onde a gente sabe que os homens não são assim, precisa se criar esse instrumento jurídico que a gente espera, né, doutor, que de fato seja cumprido e a gente, de alguma forma, como um consolo, a gente se alegra que tenha essa lei para essas mulheres também, né? Mas esse protocolo não, como a lei de importunação sexual, o direito penal ele não foi feito para resolver esses problemas. São problemas sociais, são problemas de ordem social, são fenômenos sociais. Isso tem que ser resolvido por política pública. Exatamente. Tem que ter um poder público voltado para isso, que dê atenção, que dê um pouquinho foco nesse tipo de problema cultural. Cultural, exatamente, doutor. É como o senhor falou, é cultural, né? Então não adianta, não é legislação. Você vai fazer 1 milhão, você vai penalizar o ser humano até a cabeça e não vai adiantar. Você tem que fazer o trabalho educacional, é um trabalho social. Exatamente, é cultural, educacional e social, né? A gente conversou com o advogado criminalista, o doutor Carlos Madiolo. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço, viu? Contem sempre comigo. É um prazer enorme e uma honra estar aqui com vocês. Combinado, doutor. Até a próxima.